então nós vamos falar hoje de solos, tá? Processos de formação de solos, um pouco das características, classificações, e vamos falar também do uso, né? Do uso e a ocupação desse solo no Brasil. Então, nós já estamos aí mais de 30% do conteúdo visto. Bom, então, pessoal, vamos dar início. Quem depois quiser saber mais da área de membros do nosso site, depois pode me chamar aí no grupo, no WhatsApp e tal, que eu explico melhor. Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que lembrar que a formação dos solos, ela é um agente, ela é origem aí, né, da ação, produto da ação dos agentes externos, né, dos exógenos. No que? Nas rochas. Então a gente tem que sempre lembrar que é a rocha que dá origem aí ao solo, né? É o desgaste ocasionado nas rochas, né, que vai acontecendo isso aí a cada 100 anos, né? Nós temos aí algumas informações, por exemplo, a cada 100 anos aí o solo, a camada rochosa, né, ela se transforma em 2 centímetros dela se transforma em solo. Então tem toda essa questão, né, de um agente externo que vai atuando ali nas rochas e vai causando processos físicos e químicos, né, e biológicos também, e vai decompondo essas rochas e ele vai se formando, vai dando formação do solo, né, vai ocasionando essa formação do solo. E, como eu falei, dura, né, mais de centenas de anos para ir se formando. Então, é lógico, um solo que tiver sido milhares de anos, que estiver sofrendo essa ação, né, esse processo físico, químico, biológico, o solo vai ser um solo mais maduro. E agora tem os solos que são mais rochosos, né, então isso aí varia, né, varia aí de local para local. Vamos lá então. Então, como que acontece? Né, primeiramente, nós temos a rocha ali. À medida que vai sofrendo essa ação, né, dessas intempéries, né, química, física, biológica, o solo vai se formando, né? Então aí nós vamos ter solos mais jovens, com mais camada rochosa, né? E menos camada, menos vida menos elementos orgânicos, né? Vida ali, bióticos, né? Menos arenoso, né? Ali, argila, né? E, enfim, e outros minerais que vão estar presentes nas rochas, mas que vão continuar presentes nos solos, mesmo quando eles estiverem mais maduros, né? Então aí né, esse processo vai acontecendo até que vai ter uma camada mais rica em humus, né? E a rocha vai ficar mais limitada em alguns pedaços apenas. Então nós já vamos ter um solo mais maduro. Então é que nem quando a gente pega assim, né? Tem muito terreno. Às vezes você pega um terreno na cidade e tal, que às vezes ali embaixo tem uma rocha, né? Só fala uma pedra, uma rocha, que é até difícil fazer a fundação, construir algo naquele lugar, né? Tem que quebrar e tal. Então às vezes é muito grande, o pessoal até meio que procura outra alternativa. Então aí depende, cada lugar, né, pode variar, né? Essa estrutura rochosa, né? Ou essa estrutura mais rica em humus, né? Que é ali algo que deixa o solo mais fértil, né? Então é esse processo. Bom, então esse processo, a gente que origina os solos e seus horizontes, tal, dá-se o nome então de pedogênese, né? E a pedologia é aquela ciência que estuda os solos, né? Então a pedogênese é esse processo que origina os solos. Então, pessoal, aí fala em regiões tropicais úmidas. São necessários em média 100 anos para a formação de apenas 2 centímetros do solo. Mas nós estamos falando de lugares úmidos, né, que tem mais influência e penetração da água, né, ali na rocha, né. Então tem os poros também, né. Então essa penetração da água e todo esse agente físico e químico também, né, porque tem a ação da água e do ar, né, que vão ali
preencher também essa camada ali rochosa. Se ela for mais porosa, é mais fácil de encher de água e ar, que vai fazer então vai provocar esse processo, né? A água, o ar, né? E também a vida, né? Nós também temos a questão orgânica, né? Micro-organismos e outras coisas no solo. Então, áreas de clima frio e seco, esse período é maior, né? É maior que 100 anos. Então aí nós temos aí esse perfil esquemático, né, do solo bem desenvolvido. Vamos ver? Então lá no superficial nós temos o O, né, o horizonte com predominante de restos orgânicos. Já aquela, né, da parte ali onde temos raízes e tal, mais ali, mais próximo à superfície, que é o A, nós temos o horizonte mineral, escurecido pela acumulação de matéria orgânica, né, que vai se decompondo, vai se acumulando ali no solo. É claro que tem árvores que têm raízes mais profundas, outras menos, então vai variar aí de bioma para bioma, né? Por exemplo, né, no Cerrado a gente tem árvores com raízes mais profundas, né, do que, por exemplo, na Amazônia. Então no E nós vamos ter horizonte de cores claras, né, que já é essa camada mais está em cor de pele aí, né? Horizonte de cores claras, de onde as argilas e outras partículas finas foram lixiviadas pela água perculante, né? Então lixiviada, né, foi que a argila ela foi, digamos aí, esgotada, foi carregada, né, talvez. Aí no B, né, nós já temos aí mais coloração mais avermelhada, nós temos horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, nomeadamente argilas. Então a argila vai ser carregada até essa camada mais profunda. Pode apresentar cores avermelhadas devido à presença de óxido e hidróxido de ferro, né? E no horizonte C, constituído por material não consolidado, tá? Depois foi se acumulando ali, mas, né, tem alguns elementos rochosos. E a R, né, a rocha consolidada, que é o mais profundo aí, que ainda não foi afetado, né? Então vamos ver, né, em relação à imagem que nós vimos, então vamos ver. Nos horizontes O, A e B são os mais importantes para a agricultura, dada a sua fertilidade. Quanto maior a disponibilidade de certos elementos químicos, como potássio, nitrogênio, sódio, ferro e magnésio, né? É maior a fertilidade. Que é que nem a gente pega, né, adubo, né? Adubo lá tem aquelas letras, né, que se refere a potássio, nitrogênio, né? São 3 letras, né, quando a gente fala de adubo aí, né, que é aqueles adubos com composição química boa, né, para a questão de fertilização, né? Duas delas é o potássio e o nitrogênio, né? Então, pessoal, além do que a gente também citou, né, também temos variedade de vida, né? Minhocas, formigas, micro-organismos dentro do solo que também ajudam na fertilidade. Então vamos ver, ó, o A e B, ó, ficou até OAB, OAB, que é o horizonte na superficial, essa camada mais escura, e essa mais avermelhada, que é onde fica a argila também, né? Eu acho que até vou pegar aqui, né? Vamos colocar aqui potássio, né? É o K, né? Potássio, nitrogênio é o N, né? É NPK. Eu acho que é NPK, alguma coisa assim, né? Que compõe os adubos, né? Fertilizantes, né? Vamos lá, vamos continuar. Eu não tenho certeza, tá? Se é NPK. Eu sei que tem o K e tem o N, né? Bom, se alguém souber aí, né, a questão dos fertilizantes, que eu quiser colocar no chat aí, pode colocar também, pra gente ficar constar aí, né? Essa questão de o adubo, né? Os elementos que vai no adubo, né, usado na agricultura, né, na agropecuária. Bom, vamos lá.
Então, a formação dos solos. Ao longo então, do tempo geológico, né, em condições propícias, as rochas que sofreram intemperismo vão se transformando em solo e a sua porosidade permite a penetração de ar e água, como eu já mencionei, né, criando condições favoráveis. Todo esse processo cria condições favoráveis para o desenvolvimento de organismos vegetais e animais, bem como micro-organismos, de modo que esses micro-organismos aceleram o intemperismo, né? Então também os micro-organismos são muito importantes aí nesse processo, né? É o que a gente chama aí da parte biológica, né? Além da questão física, de quando a água está caindo, né, no solo, né, através da precipitação, e da questão química, né, da própria água e do ar que age ali na rocha, né, através, sendo mais porosa, é mais fácil de decompor do que as menos porosas. E aí os micro-organismos também aceleram isso aí, né, a vida, né, seja minhoca, seja formiga, e micro-organismos, né, organismos bem pequenos que a gente, né, não pode nem ver a olho nu, né. Então, aí vamos chegar na constituição dos solos. Então, os solos, pessoal, ele é constituído de partículas minerais, matéria orgânica, água e ar, né? Água e ar a gente já viu, matéria orgânica também, mas também tem as partículas minerais que já estavam presentes nessas rochas, antes delas constituir solo, enquanto ela ainda era rocha. Então podia ser uma rocha magmática, como a gente já viu lá nas primeiras aulas. Quem quiser voltar lá, né, quem estiver na área de membros aí, quiser olhar lá, né, naquele material dos slides anteriores, lá no site, nós estudamos que tem as rochas ígneas, as rochas magmáticas, as rochas metamórficas. Então, o material de origem ele vai variar, se a rocha for metamórfica, ígnea ou magmática. Então, essas partículas minerais apresentam composição e tamanho diferente, dependendo de cada rocha, né? Por exemplo, né, as que são derivadas de rochas ígneas ou metamórficas, que nós temos aí os granitos, os quartzitos, né, elas já vão ser mais claras. Agora, se elas for de rochas ígneas, como basalto, né, então ela vai ser mais escura, né? Ou também de materiais derivados de sedimentos consolidados, como, né, os arenitos, as rochas calcárias, tá? E de sedimentos não consolidados, como aí, por exemplo, as dunas de areia, né, e também cinzas vulcânicas. Então, vai variar bastante. Nós temos também a matéria orgânica, ela também é formada por restos vegetais, né, e animais que não foram decompostos. E também pelo produto dos restos vegetais e animais, tá? Então, né, por fim aí, né, a água vai ficando retida por determinado tempo nesses poros do solo, e o ar também ocupa esses poros que não foram preenchidos pela água. E aí ela vai ser aquele processo, né, do karst, né, que acontece um processo químico aí que a rocha vai ser decomposta, né, pela água. Fatores de formação do solo, pessoal. Bom, então nós temos o material de origem, é um fator, o clima é um fator também de formação do solo, os organismos e a ação do tempo. Esses 4 aí são fatores de formação do solo, tá certo? E aí, assim, quando a gente fala o clima, né, o relevo, é porque, né, de acordo com a posição, né, a topografia, né, a influência da topografia, né, ela vai determinar aí a intensidade do intemperismo. Ora, por quê? Tem locais que tem uma boa infiltração da água, tá? Tem locais que tem menos, a infiltração não é muito boa. E também nós temos a questão da drenagem do solo, né? Tem locais que tem boa drenagem e vai favorecer o intemperismo químico. Tem outros que tem, aí é lógico, tem boa infiltração e má drenagem, mas tem uns que tem boa infiltração e boa drenagem. A má drenagem ela vai desfavorecer o intemperismo químico, né? Aí o que é essa questão da drenagem?
são aqueles solos que a água vai ficar por mais tempo no solo, né? Então tem locais que a água vai infiltrar mais no subsolo ou menos. Então tem essa questão, né? Da boa e da má drenagem, né? Por exemplo, né? Nas áreas de declividade acentuada, os solos são mais rasos, né? Por quê? Porque a alta velocidade de escoamento das águas ela vai diminuir a infiltração. Então a água vai ficar pouco tempo em contato com as rochas e vai diminuir a intensidade do intemperismo, tá? Então tem todos esses fatores aí, né? De clima, relevo, tal, que vai interferir na origem e na evolução deles. Bom, uso e ocupação dos solos, pessoal. Vamos ver no Brasil aí. Então, olha só, 28,8 hoje em dia, né, atualmente, que isso pode ter mudado ao longo dos anos, né? O território brasileiro é ocupado por pasto e agricultura. Então eles vão estar aí principalmente no Cerrado, que corresponde a 42% do total, e na Mata Atlântica 62%, segundo dados da FAPESP, tá? Aí nós temos um link aí, tá? Eu vou deixar aí para vocês esse link lá no slide, quem quiser pegar esse link, deixa eu copiar ele aqui, vou mandar para vocês aí. Do mapbiomas.org, tá? Vocês podem ver aí que nós temos aí eu vou até abrir o mapa, eu vou abrir aqui que é melhor, que aí dá para dar um zoom aí, né? Nós temos aí, por exemplo, né, o uso do solo. 60%, pessoal, ela aqui está em hectares, tá? De 85 até 2021. 564 mil hectares, né? Mas nós temos aqui que, ó, 60% é floresta, né? Tá? 77, né? É lógico, nós vamos ter formação florestal, vai estar diferente um pouco, né? Savana, né? Formação florestal, savana, agricultura, mosaico, silvicultura, pastagem, formação campestre e outros. Tá, mas vamos pegar aqui, né, essas atividades aqui, ó. Vamos ver aqui, não na questão de florestal e coisas desse tipo, não. Vamos pegar aqui, ó. Porque senão a gente vai pegar pastagem e tal. Vamos ver aqui, ó. 60% é floresta, tá? Do território inteiro brasileiro. Mas 77% é formação florestal, né? E 20% é savânica. E 1% são outros, tá? Então eu vou pegar 77 mais 22 dá 99, mais 100. Então dá 60% que é floresta, nós temos aí a florestal, a savana e outros. Então 31% o do solo é ocupado por agropecuária. Então nós temos 23% agricultura, tá? Da agropecuária. 17% é mosaico, aí deve ser várias atividades aí. 3% silvicultura. 57% pastagem, tá? Então, olha lá, aí aqui dá 57 mais 23, dá 80, mais 17 mosaico e 3 silvicultura, desses 31% de solo ocupado em agropecuária. 6,3% é formação natural não florestal, tá? 0,7% é a área não vegetada, né? Que aí não tem vegetação, é urbana, né? Essa formação natural no florestal ainda deve que algo não se transformou ainda numa floresta ou algo de grande porte. Isso é uma formação assim, mato, imagino que seja isso. E 2% de corpo d'água, né? Então aí nós temos, né, essa questão aqui, ó. 78% formação campestre e 22% outros, tá? Então, nós temos aí várias informações nesse infográfico, tá? Nós temos aí né, a questão do crescimento aqui da área de pastagem, entre 85 e 2021 cresceu 40%, né? Nós temos aí também a questão dos biomas, né? O percentual de cada bioma, né? Em hectares, em percentual, né? Interessante também, né?
Amazônia, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Então tá bem questão assim bem interessante que esse infográfico do uso do solo, né? Depois vocês podem olhar com mais calma, né? Ver essas informações que é muito bacana. Bom, vamos lá. Vamos seguir aí. Aí também tem aqui os principais usos da terra, né? Que aí isso é vegetação natural, pasto, agricultura, pasto e agricultura, silvicultura ou áreas urbanas, em cada biomas, por biomas, tá? Então depois vocês podem ver aí esses dados aqui de cada bioma aqui, qual que tem mais vegetação natural, né? Nós temos aqui, né, a Amazônia e o Pantanal, que tem bastante vegetação natural. Já o Cerrado não tem tanto, mas a Mata Atlântica também não tem tanto. A Caatinga ainda é considerável, né? O Pampa, metade. Então, assim, o Pantanal e a Amazônia dá pra gente ver que tem mais vegetação natural preservada, né? Daí a fonte aí da Journal of Environmental Management. Bom, então, pessoal, o uso e ocupação do solo no Brasil, né? Quando a gente fala dessa questão, nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, nas áreas de pastagem, aí entra um pouco nessa questão humana, né? O solo é compactado pelos animais, o que afeta a absorção da água pelo solo, aumenta o escoamento superficial e faz com que uma maior quantidade de água e poluentes chegue lá ao corpo da água, né? Por conta aí das áreas de pastagem, né? Dessa compactação. A agricultura, aí a questão humana, também afeta a dinâmica de escoamento, é responsável por um grande aporte de poluentes como nitrogênio, fósforo e outras substâncias químicas nos rios e riachos. Ou subsolo, por exemplo, se você usa o Roundup, né, para abaixar o mato, quando vai fazer, por exemplo, colheita de café, vocês usam o Roundup, né, para abaixar o mato, porque só o uso de máquina às vezes dá mais trabalho e não tem mão de obra suficiente, né, para questão ali de capinar mesmo e tal. Então aí tem esse problema aí, né? Que é humano, né? Olha lá, nas áreas urbanas também tem dois problemas, a impermeabilização quase total do solo, né? Por causa do asfalto, né? Então ali vai ficar ali metais pesados que vai sendo escoado para os rios, e aí também tem a questão do tratamento das águas pluviais, pessoal. A gente pensa que toda cidade, 100% da água é tratada, da água pluvial, do esgoto. Isso não acontece, tá, gente? Não se trata 100% do esgoto. E a água pluvial também, não existe tratamento da água pluvial. Eles tratam mais o esgoto, né? Então tem todas essas questões. Assim, não, existe programa sim, mas não é 100%. Não é em todas as cidades. Tem cidade que nem trata esgoto direito, né? Se a gente for pegar dados disso aí, a gente vai ficar abismado em relação a essa questão de tratamento de esgoto, tal, que às vezes eu tenho assim, quando eu estava montando esse slide, tem várias informações dessas que eu acho que assim, aí entra mais quando a gente está falando de hidrografia, tá? Não está falando assim, né, tanto da uso e ocupação do solo, mas vale a gente depois também pode dar uma olhada nisso aí, tá? Nessa questão aí que é importante, né? Porque o solo ele é ocupado por nós, né, nos espaços urbanos, e como falou que o problema é a impermeabilização, que aí a água não infiltra, e essa água vai correr para algum lugar, não vai ser bem tratada, vai vir lixo junto, vai poluir a água, e aí, então já não é um problema só do solo, já é um problema da água, tá vendo? Da hidrografia, do tratamento de esgoto, da água, né? Olha lá. O segundo problema é que apesar de ocupar apenas 0,6% do solo do país, então é muito pouco, não é nem 1% que é ocupado por nós. Olha para você ver. A gente não ocupa nem 1% do solo. Mas as cidades são grandes responsáveis pela degradação das águas por conta do esgoto não tratado, que despeja nos rios, coliformes fecais, matérias orgânicas e outros poluentes, né? Então você vê, a gente não ocupa muito do solo, mas a gente o tanto que a gente ocupa já causa um estrago grande, né? Na água, enfim.